Salve, salve minha tropa, tudo bem com vocês? Gustavo Polisport na área, começando mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo, galera, não vai ser nenhum vlog de eu indo em algum evento esportivo, tá? Vai ser um vídeo mais paradinho de eu falando com vocês aqui, beleza? Então, rapaziada, hoje estamos aqui para falar da campanha do título do Gama no Canangão 2025, beleza? Fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando se vocês queriam esse tipo de conteúdo aqui no canal. A maioria disse que sim, então estamos aqui para gravar e para recordar, né, de como foi a campanha do Gama no Canangão 2025, o ano do título. Então, galera, nesse vídeo aqui vamos falar desde o primeiro jogo da fase de grupos, né, da fase classificatória do Canangão, até a grande final onde o Gama esteve presente, beleza? Desde a estreia do time na temporada 2025 até o último jogo do time na temporada, fechou? Então é isso, vamos nessa, beleza? Só para resumir tudo, tá? Foram 9 jogos de fase classificatória, enfrentando todos os times, beleza? Da competição, as semifinais e a grande final. Vamos nessa? Então, rapaziada, não vou mentir, tô com o site da Federação de Futebol do DF aqui aberto, né, para poder ver rodada por rodada da fase classificatória, até porque eu não vou saber por ordem de qual aqui, né, de quais jogos que o Gama jogou na fase classificatória, beleza? Então vamos lá. O primeiro jogo do Gama na competição foi a sua estreia contra o Sobradinho no estádio Bezerrão. Inclusive tem vlog desse jogo, se você quiser conferir como é que foi. Só você acessar pelo card que eu vou estar deixando aí na tela, beleza? Esse foi o primeiro jogo de Gama e Sobradinho no ano de 2025, né? Estreia no Canangão. O Gama, né, já não vinha jogando desde o Canangão passado, porém desde que, né, o time jogou o Canangão passado, veio se reformulando, veio contratando peças justamente para jogar esse Canangão agora. Já o Sobradinho, né, jogou a Série B do Canangão no passado, então estava vindo na segundinha. Foi campeão da Série B, né? E teve, ou seja, 2 meses de preparação para esse Canangão, né? O Sobradinho ficou menos tempo sem jogar do que o Gama, beleza? E o Sobradinho foi para esse jogo sabendo da dificuldade que é jogar contra o Gama no estádio Bezerrão, né? Com a torcida do Gama apoiando ali os 90 minutos. E a estratégia foi o seguinte do treinador do Leão: não vamos tomar gol esse jogo, vamos jogar para não tomar gol. Para ganhar, aí vai ser mérito da gente, porém não vamos tomar gol e vamos tentar sair daqui com um empate, vamos tentar segurar o empate nesse jogo aqui. E o Gama, né, tinha as suas 3 principais peças no time. A primeira delas era o seu treinador, Glauber Ramos. E no ataque tinha o seu ídolo, né, o atacante Nunes, e a esperança de gol do Alviverde, que foi Marcelo Toscano, um atacante experiente que já passou também por vários outros clubes aqui no Brasil. Beleza? Essas eram as 3 principais peças do Gama para essa temporada de 2025. Beleza? E guardem bem esses 3 nomes que eu falei aí: o treinador Glauber Ramos, o atacante Nunes e o atacante Marcelo Toscano. Beleza? E o Gama foi para esse combate, foi para a estreia do Canangão contra o Sobradinho. E a estratégia do Sobradinho deu certo. O jogo acabou empatado em 0-0, né, com mais de 5 mil gamenses apoiando o Gama nesse jogo. Ainda tinha a torcida do Sobradinho, né, que também se fez presente. Sendo que o Gama martelou nesse jogo, porém a defesa do Sobradinho foi bem sólida e não deixou seu gol ser vazado. E na primeira rodada, o Gama só apenas pontuou 1 ponto com o mandante. Na segunda rodada, o Gama enfrentou o Legião também no estádio Bezerrão, porém foi como visitante, né? Mas nem parecia que o Gama estava jogando de visitante, né? A maioria das torcidas que esteve presente no estádio foi dos gamenses, beleza? O Legião, né, nesse Canangão, mandou seus jogos como mandante no estádio Bezerrão também, até porque nesse Canangão, o estádio Bezerrão, o estádio Defilê, o estádio Cerejão e o estádio Abadião foram os únicos 4 estádios, né, que tiveram jogos da competição. Tanto que 4 times nesse Canangão mandaram seus jogos no estádio Defilê, beleza? E esse jogo foi no Bezerrão, porém comando do Legião, mas o Legião falou o seguinte: vamos deixar esse espetáculo bonito, vamos liberar a torcida do Gama para ser maioria nesse jogo. Nem foi isso que aconteceu. Mais de 2 mil gamenses estiveram presentes nesse jogo contra a equipe do Legião. Como o Legião foi rebaixado, não ganhou nenhum jogo, meio que foi uma vitória fácil para o Gama nesse jogo, né? O Gama venceu por 3-0
o Legião, e conquistou sua primeira vitória na competição na segunda rodada. Destaque para esse jogo foi o atacante Nunes, que marcou 2 vezes, né? E foi inclusive eleito o melhor jogador da partida. Na segunda rodada, o Gama conquistou seus primeiros 3 pontos diante do Legião. Na terceira rodada, o Gama jogou novamente no estádio Bezerrão, porém agora como mandante contra o Ceilândense, que foi o outro time que foi rebaixado nessa edição do Canangão 2025. O Gama, assim como fez com o Sobradinho, estava empatando em 0 a 0 até quase o último minuto do tempo normal no segundo tempo. Até que esse atleta aí fez isso aí contra a equipe do Ceilândense. Cortou pra dentro, abriu a jogada, Fabinho! E com esse golaço quase no final do jogo, o Gama venceu o Ceilândense por 1 a 0. E com essa vitória, o Periquito Alviverde, alcançou a liderança na competição pela primeira vez, porém de forma provisória, e garantindo sua segunda vitória consecutiva no campeonato. Na quarta rodada do Canangão, o Gama novamente jogou no estádio Bezerrão como mandante e enfrentou a equipe do Paranoá. Porém, não ia ser um jogo fácil para o Gama, né? Até porque o seu adversário Paranoá, até o momento, era meio que surpresa na competição. A Cobra Sucuri basicamente só tinha vencido os 3 jogos que disputou na competição até ali. Até a quarta rodada, o Paranoá estava invicto e também sem ser vazado, né? A equipe ali não tinha tomado gols na competição. E estava brigando ali pela liderança também no Canangão. Ou seja, ia ser um desafio, o primeiro desafio difícil para o Gama na competição ali, né? Ou o Gama também estava invicto, né? Ou o Gama perdia sua invencibilidade, ou o Gama ia ser o primeiro time a vazar a equipe do Paranoá na competição, e foi justamente a segunda coisa que eu falei que aconteceu. Beleza? O Gama venceu esse jogo contra o Paranoá por 1 a 0 e o Daniel Costa, meia do Gama, fez esse gol aí que vocês vão ver. Do Gama, se não vai na bola rolando, quem sabe na bola parada, bateu fechado pro gol! Pois é, rapaziada, o Daniel Costa, meio do Gama, fez esse gol olímpico em um golaço, né? Foi o gol que garantiu a vitória do Gama em cima do Paranoá nesse jogo pelo placar mínimo, né, de 1 a 0. Com essa vitória, o Gama foi o primeiro time a vazar a defesa do Paranoá na competição. E além de continuar com sua invencibilidade de invicto no Canangão, ainda tirou a invencibilidade também do Paranoá de invicto em 100% na competição. Na quinta rodada, o Gama visitou o Samambaia no estádio Cerejão, né? Esse jogo estava novamente caminhando para um placar de 0 a 0. Porém, na metade do segundo tempo, Pedro Romano de cabeça faz o único gol do jogo, o gol que dá a vitória para o Gama nessa partida, né? E com essa vitória, o Gama chegava à sua 4ª vitória consecutiva no Canangão 2025 e vinha embalado aí, para os próximos jogos, e estando com o Brasiliense como os únicos invictos até o momento da competição. Na sexta rodada do Canangão, já a partir daí já iniciava a reta final da fase classificatória, o Gama, novamente como mandante no estádio Bezerrão, enfrentou o Real Brasília, que já nessa parte da competição já estava lutando contra o rebaixamento. E nesse jogo tem vlog dele, inclusive, então eu vou estar deixando um cardzinho em todos os vlogs que eu filmei do Canangão, do Gama, nessa competição, eu vou estar deixando os cardzinhos dos jogos que eu vou falando aqui, beleza? Esse jogo, rapaziada, o Gama martelou no primeiro tempo, martelou no segundo, tava parecendo que ia para mais um empate sem gols, parecia que era o mesmo roteiro do jogo contra o Sobradinho. Porém, em uma dividida ali em um lance, o William Júnior pega uma sobra de bola e bota no fundo da rede, fazendo o gol que deu a vitória para o Gama nesse jogo. E quando esse gol saiu, rapaziada, a torcida do estádio Bezerrão pulsou daquele jeito, né? Esse gol deu a vitória para o Gama e também deu a liderança provisória novamente para o Alviverde na competição. Na sétima e na oitava rodada, o Gama jogou como visitante, né?
Na 7ª rodada, o Gama enfrentou o Ceilândia no estádio Abadião e praticamente iria ser o primeiro confronto direto do Gama com algum time ali do G4. E nesse jogo o Gama acabou perdendo sua invencibilidade, né, e conhecendo a sua primeira derrota na competição. O Ceilândia venceu por 2-0 nesse jogo, jogou já uma pressão muito grande para o Gama, até pelo futebol que o Gama vinha jogando. Na 8ª rodada do Canangão, o Gama foi até o estádio Cerejão enfrentar o seu maior rival, o Brasiliense, né? Esse jogo basicamente era o mais esperado, né? E é o mais esperado do Canangão por ser o maior clássico de futebol do Distrito Federal. O Brasiliense, que ainda estava invicto na competição e embalado, beleza? Buscava uma vitória para já garantir a sua classificação para as semifinais de forma antecipada. Já o Gama, se quisesse, né, ficar ainda mais colado no G4, né, mais firme no G4, precisava ganhar essa partida. Mas não foi isso que aconteceu. O Brasiliense foi superior ao Gama desde o início do jogo até o final, ganhou por 2-0 do Gama, né, e conseguiu vencer o clássico jogando como mandante. Lembrando, né, esse jogo tem um vlog no canal, beleza? Nesse jogo, como era um clássico, né, foi só de torcida do Jacaré. Tranquilo? Esse jogo aí, né, foi a gota d'água pro Gama. Foi aonde iniciou toda uma reformulação nessa equipe do Gama. O Brasiliense, que não tinha nada a ver com isso, se classificou de forma antecipada para as semifinais. Depois desse jogo, né, o Gama demitiu o seu treinador Glauber Ramos, né, rescindiu seu contrato com o Marcelo Toscano, que até o momento também não havia marcado gols com a camisa do Gama, e o Nunes decidiu se aposentar do futebol depois dessa partida. E depois desse jogo contra o Brasiliense, depois dessa reformulação que teve, né, demissão de treinador, rescisão de contrato com o jogador e outro jogador se aposentando, o Canangão ficou parado aí, né, por quase 10 dias por conta das celebrações do Carnaval. E voltou dia 8 de março justamente com a última rodada da fase classificatória. Nessa última rodada, o Gama já estava com um treinador novo, que era o Luiz Carlos Souza, beleza? E ele era o responsável por ficar com o Gama até o resto da temporada e classificar o time para essas semifinais de Canangão. O Gama foi até o estádio Bezerrão cumprir, né, essa fase classificatória, jogar contra o Capital, que também já estava classificado para as semifinais. Como o Capital e o Brasiliense já estavam classificados para o mata-mata, sobrou 2 vagas. Essas 2 vagas estavam entre 3 times, o Ceilândia, o Gama e o Paranoá. O Ceilândia também estava bem encaminhado, né? Só precisava de um empate na última rodada para poder confirmar sua classificação. Porém, se ganhasse, podia até pegar ali um segundo lugar. Mas o Ceilândia empatou, né, contra a equipe do Samambaia na última rodada por 1-1 e ficou com a 3ª posição. E o Gama estava com sérios riscos de não se classificar para a fase de mata-mata ali na última posição. Isso porque o Paranoá também tinha chances de classificação, estava a 2 pontos a menos que o Gama, né, na última rodada. E quem seria o adversário do Paranoá na última rodada? O maior rival do Gama, o Brasiliense, né? Estavam falando até para o Brasiliense entregar o jogo, né? Perder o jogo para o Paranoá, para a Cobra Sucuri ficar no lugar do Gama e avançar para as semifinais. Né? Mas não foi isso que aconteceu. O Brasiliense ganhou do Paranoá nesse jogo aí e o Brasiliense se firmou como o líder da fase classificatória. Já o Gama precisava vencer e dependia apenas de si para se classificar para as semifinais, beleza? Mas em caso de derrota ou empate, tinha que torcer para o Brasiliense ganhar do Paranoá e foi justamente isso que aconteceu. Em jogo de poucas oportunidades, o Gama acabou empatando 100 gols, né, com a equipe do Capital, inclusive tem vlog desse jogo aí, beleza? E com esse empate sem gols e com o tropeço do Paranoá, o Gama acabou se classificando em 4º lugar e foi para as semifinais. E para essas semifinais, o Gama apresentou, né, alguns reforços aí, né, para recompor as perdas que teve, né, depois do jogo contra o Brasiliense. Mas agora era virada de chave, né? Agora é semifinais, mata-mata, fase classificatória já passou os perrengues
fase de classificação já tinha passado, agora as semifinais não tinha mais tempo para errar. O adversário do Gama, as semifinais, foi novamente o Brasiliense, beleza? Então a gente ia ter novamente o maior clássico de futebol do Distrito Federal, agora disputando uma vaga na grande final do Canangão. E esse jogo, né, basicamente foi o jogo mais esperado novamente da competição, até porque Gama e Brasiliense não jogaram, né, outra competição além do Canangão nesse ano de 2025. Então, ou seja, um time ia ter calendário nacional e jogos nacionais, né, para o ano de 2026. Então esse clássico foi muito antes da bola rolar, começou dias antes desse jogo acontecer, né? E para isso, a diretoria do Gama botou ingressos mais baratos, né? Botou ali numa promoção. E nesse jogo tivemos aí o maior recorde de público em um jogo do Distrito Federal do Canangão, beleza? Mais de 13 mil gamenses foram até o estádio Bezerrão apoiar o Gama essa partida, né? E depois que começou o jogo, nem parecia que o Brasiliense tinha sido líder da competição, nem parecia que o Gama também tinha passado por vários perrengues na fase classificatória, né? O Gama sobrou, jogou e foi superior do início do jogo até o final e venceu por um placar de 3-0 a equipe do Brasiliense, um placar que ninguém esperava que fosse acontecer. E com esse placar, o Gama já praticamente estava com um pé na grande final da competição e um pé de eliminar o maior rival e deixar o maior rival brasiliense sem calendário nacional para o ano de 2026. Então vamos lá, né? O jogo da volta estava marcado, né, para o próximo final de semana depois do que aconteceu o jogo da ida. Porém, o Brasiliense também estava jogando a Copa Verde e decidiu adiar esse jogo, né, em mais 3 dias, justamente para ter um descanso para jogar, né, a Copa Verde, né? O jogo da ida foi no sábado, o Brasiliense tinha um compromisso, né, pela Copa Verde na quarta-feira e decidiu manter esse jogo da volta para outra quarta-feira, ou seja, o Brasiliense, né, teve uma semana de descanso justamente para pensar nesse jogo que iria ser o jogo da temporada para o Brasiliense, né? Além de ser o último jogo do time como mandante na competição e também na temporada, era o jogo da temporada para o Brasiliense. O Brasiliense jogava o que tinha que jogar e se classificava, o Brasiliense dava adeus à temporada de 2025. E, inclusive tem um vlog desse jogo no canal também, dos 2 jogos das semifinais, que Brasiliense e Gama tem vlog, beleza? E no Cerejão foi apenas, né, não foi tantos torcedores, mas os torcedores que acreditavam, né, que o Brasiliense podia virar esse placar agregado. Lembrando que o Brasiliense não precisava, né, virar o placar agregado, só de vencer de 3-0 e igualar esse agregado, o Brasiliense já avançava para as semifinais. E começou o jogo. No início do jogo, a torcida do Brasiliense fez uma festa linda para apoiar o time, né, e motivar o time a conseguir essa virada. Porém, no primeiro tempo, ficou tudo normal, 0-0, e com os jogadores do Gama, né, fazendo o que tinham que fazer, né, que era catimba, que era tentar segurar o jogo, que era tentar esfriar o máximo do jogo ali. Fomos para o segundo tempo, e novamente, né, ali na metade do segundo tempo, teve uma discussão entre jogadores reservas do Brasiliense contra jogadores ali do Gama, e essa discussão acabou em confusão, essa confusão foi para o vestiário, e depois, ali no meio da confusão, antes de ir para o vestiário, tem um jogador do Gama que foi ali na intimidar a torcida organizada do Brasiliense, e aconteceu isso aí com a torcida do Brasiliense. E como vocês viram aí, né, depois que o atleta do Gama foi intimidar a torcida organizada do Brasiliense, a torcida, né, começou a jogar bombas, começou a jogar pedras ali no banco de reservas do Gama. E obviamente que os atletas do Gama não iam ficar nada seguros ali. E com isso entrou a polícia militar, o batalhão de choque nessa jogada aí, beleza? E para alguns torcedores, para algumas pessoas, entraram até de uma forma desproporcional.
Por conta desse tipo das atitudes que alguns membros ali da torcida organizada do Brasiliense teve, a PM mais o Batalhão de Choque decidiram retirar todos os torcedores presentes no setor onde a torcida organizada do Brasiliense estava. E por conta disso, o jogo ficou paralisado por mais ou menos 20 minutos que foram acrescentados depois que o jogo foi retomado. Então vamos lá, né? Jogo retomado e o Brasiliense tinha 30 minutos ali para poder fazer 3 gols e tentar a classificação para a grande final. Porém, o Brasiliense no restante de jogo que restava ali buscou o resultado, martelou, mas não conseguiu sair do 0. E também depois da confusão, o clima de jogo ali também não era mais o mesmo ali, tanto da torcida quanto ali no campo, né? O jogo acabou empatado sem gols e com esse resultado o Gama se classificou para a grande final, tendo 3-0 no agregado. Com esse resultado, o Brasiliense deu adeus à temporada, foi eliminado da competição e fica também sem calendário nacional para 2026. Já o Gama, desde 2020, não conquistava, a classificação para a final do Canangão. Então, depois de basicamente 4 anos, o Gama voltava à final do Canangão. E com essa classificação para a grande final, o Gama também voltou a ter competições nacionais em 2026 com a Série D, Copa do Brasil e Copa Verde. E vamos para a grande final do Canangão. O Gama ia receber nessa final o Capital, que passou pelo Ceilândia, também com um empate e uma vitória. E esse jogo ia ter uma novidade, Nos anos passados o jogo era de ida e volta. Esse ano de 2025 foi diferente. Essa grande final iria ser em jogo único, beleza? E sem vantagem para nenhum dos dois times e também com o mando da Federação de Futebol do Distrito Federal. E o BRB, que patrocina o Canangão e também patrocina o Mané Garrincha, fez uma parceria com a federação que foi o seguinte: decidiram liberar 60 mil lugares do estádio Mané Garrincha, mas ninguém ia precisar pagar ingresso. Sim, galera, os 60 mil lugares foram gratuitos para esse jogo. Foi ali uma parceria do BRB com a federação para tentar atrair todo o pessoal que mora no Distrito Federal e gosta de futebol para estar prestigiando essa grande final. E como que esses ingressos iriam ser retirados, Iriam ser retirados pela bilheteria digital no site ou no aplicativo. Em alguns pontos físicos, mas acabou, que eu fui tentar retirar em um ponto físico, eles disseram que era só online mesmo, beleza? E o que acontece? Para tentar evitar o cambismo nesse jogo, de você retirar gratuito e ter gente para vender lá no estádio, a federação decidiu mandar ali retirada de 2 ingressos por CPF, então, ou seja, uma pessoa só poderia retirar 2 ingressos, mas do mesmo jeito, não evitou os cambistas de estarem vendendo esses ingressos, beleza? Tanto que os 60 mil ingressos disponíveis para esse jogo foram liberados em uma quinta-feira às 16 horas, eles foram esgotados em menos de 24 horas. Sim, rapaziada, os ingressos foram esgotados em menos de 24 horas, beleza? Mas o pessoal, tava pensando, 60 mil lugares em menos de 24 horas, vamos ver se dá esse tudo aí mesmo? Pois é, Chegamos no dia do jogo e na sexta-feira o Ibanez decidiu liberar o transporte público para todas as linhas que fossem em direção ao centro de Brasília e o metrô também. Então todas as linhas de ônibus que fossem com direção ao centro de Brasília e o metrô estavam com passagens de graça, gratuita, liberadas para que todo mundo que fosse ao jogo fosse sem gastar absolutamente nada de grana, beleza? E vamos lá para o jogo. Ok? O Gama foi torcida que teve ali a maioria dos torcedores. E no jogo também foi igual, placar empatado em 1-1. O Capital abriu o placar com o Wallace Pernambucano em um golaço no primeiro tempo e de pênalti Luan fez o gol que deu empate pro Gama. E resultado empatado, vamos para os pênaltis, E nos pênaltis brilhou a estrela de Renan Rinaldi, goleiro do Gama, defendeu 3 cobranças. E com esse resultado, o Gama foi campeão do Canangão 2025 depois de 4 anos sem saber o que era o mata-mata do estadual.
E além do Gama ser campeão candango de 2025 e ampliar aí, né, sua lista de troféus como o maior campeão do Distrito Federal, esse jogo tivemos o maior recorde de público de um jogo do Candangão na sua história, beleza? Lembrando que nessa edição do Candangão foram comemorados os 50 anos da competição, então em 50 anos de Candangão, né, nessa edição tivemos o maior público da história da competição, com mais de 35 mil pessoas prestigiando essa final entre Gama e Capital no estádio Mané Garrincha. E os recordes de público foram esses que eu vou te falar agora, né? O primeiro recorde de público foi no jogo entre Gama e Sobradinho na primeira rodada, né? Foram cerca de 5 mil torcedores para o estádio Bezerrão. O segundo recorde de público foi no jogo entre Gama e Capital no estádio Bezerrão, pela 9ª rodada da fase classificatória. No jogo foi de 8 mil pessoas. O terceiro recorde de público foi na semifinal no jogo de entre Gama e Brasiliense no estádio Bezerrão, que foram cerca de 13 mil gamenses. E o recorde de público, né, praticamente eu acho, na minha opinião, que vai ser muito difícil ser quebrado, feito da grande final, onde mais de 35 mil pessoas prestigiaram essa grande final do Candangão, né? Então, o recorde de público que quebrou todos os recordes da história da competição. E com esse título do Gama do Candangão 2025, o Gama agora tem atualizado 14 títulos candangos, né? Ampliando ainda mais esse disparando na frente como o maior campeão do Distrito Federal. E esse foi o nosso vídeo de hoje, tá, galera? Da gente relembrando e contando a trajetória do Gama desde a sua estreia no Candangão 2025 até o jogo que consagrou o Periquito Alviverde como campeão da competição. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado por vocês terem visto esse vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo assim paradinho, eu começando com vocês aqui, já se inscreve no canal, beleza? Deixa seu like, é muito importante pra gente, muito importante pro canal. E fortalece o nosso trabalho aqui, beleza? E mais pra frente eu também vou fazer o mesmo vídeo, só que da campanha do Ceilândia no Candangão 2024 até a grande final, beleza? Então é isso, galera. Me sigam no meu Instagram, lá eu falo tudo o que eu vou fazer, né, no canal, os dias que eu vou gravar, vídeos que eu vou gravar, os vídeos que eu soltei, né, e mando o link lá, beleza? Muito obrigado, minha tropa, tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!